nosso Café com Política é daqui de Brasília. Eu, Edio Ferreira Júnior, repórter setorista do Poder Judiciário aqui e do Cobertura de Política também, tenho uma conversa hoje com Eduardo Ribeiro, que é o presidente nacional do Partido Novo. Eduardo, seja bem-vindo aqui à nossa redação e obrigado por ter essa disponibilidade em conversar com a gente. Não, obrigado, Edio. É um prazer estar aqui com vocês, uma honra e, enfim, fico sempre à disposição. Vou conversar meio querendo saber um pouco desses 10 anos do Novo, como que é nessa trajetória, desse período todo que vocês têm do partido aí, se posicionando com novos planos aí nacionalmente, como que você faz uma leitura desse período em que a gente tem aí agora de novas eleições ano que vem, e desse tempo todo o partido passou, que leitura que você faz desse posicionamento do Novo hoje dentro da política nacional? O Novo teve seu registro lá em 15 de setembro de 2015, então acho que completou 10 anos de registro agora. E acho que foi o momento mais conturbado da política brasileira desde a redemocratização, né? Esses 10 anos foram muito turbulentos. O Novo enfrentou aí um processo logo nas suas primeiras eleições, ali em 2016, seguido o impeachment da Dilma, a eleição Bolsonaro, né? Toda a situação que envolveu o retorno do PT. Então, acho que cumprimos muito bem o nosso papel, né, de se colocar, de sobreviver nesses primeiros 10 anos. Entendemos que a política, o ambiente partidário é bastante hostil, sobretudo aos novos partidos que entram. Tivemos dificuldades, né, de conseguir manter bancada, até reduzimos a nossa bancada em 2022, mas conseguimos recuperar, conseguimos nos reestruturar e hoje o partido vive o seu melhor momento. Assim, isso é consenso absoluto, em todos os lugares que eu vou. Triplicamos o número de filiados, conseguimos trazer mais deputados, outros deputados virão logo na janela de abril e nós vamos entrar em 2026 em força máxima, a nossa melhor geração de candidatos, com uma pré-candidatura à presidência da República com o governador Romeu Zema. Então o Novo entra como protagonista em 2026 para de fato se consolidar dentro do ambiente político partidário do Brasil. Quais são esses planos do partido para o ano que vem? Tanto aqui, no Congresso Nacional, quanto regionalmente, como que vocês têm planejado e se organizado para aumentar essas representações no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, na Câmara Distrital, de onde que o partido está hoje, para onde que o partido quer chegar? Que salto é esse de representação no parlamento, principalmente? Hoje o Novo tem 5 deputados federais, a nossa projeção é no mínimo 15 ou 20 deputados com o que nós temos hoje de nominatas. Mas essa projeção muito provavelmente vai aumentar, vai ser corrigida aí ao longo dos próximos meses, porque muitos deputados com quem eu tenho conversado aqui em Brasília, bons deputados que estão em outros partidos, não estão confortáveis ou que, enfim, se sentem, tem um alinhamento principiológico maior com o Novo, estão querendo migrar. Evidentemente que isso tem que ser feito com uma certa cautela, com muito respeito, com muita estratégia para garantir que eles venham com viabilidade eleitoral em estados importantes. Nós queremos dar essa garantia, né, para que o partido precisa crescer com consistência e com estratégia. Mas isso já está acontecendo. Então, o Novo, hoje, dos partidos considerados pequenos, acredito que seja o único que vai crescer e vai crescer bastante. Na próxima eleição, nós vamos estar certamente entre os principais partidos do Brasil, um partido médio para grande, para que em 2030, que é o último momento da cláusula de barreira, o Novo se consolide entre os 10 maiores partidos do Brasil. Essa é a nossa estratégia. Estamos, além de trazendo deputados com mandato, parlamentares com mandato, tanto federal quanto estadual, estamos trazendo pessoas de fora da política, da sociedade civil. O Novo tem esse histórico de trazer pessoas de fora, por ser um partido com uma governança muito clara, transparência, compliance, muitas regras de controle. Traz gente de fora da política para se candidatar. Pessoas que já têm um comprometimento social, né, que têm credibilidade na sociedade, ali na sua comunidade, para vir ser candidato em 2026 e ajudar ainda mais a aumentar essa bancada federal, no Senado também e também nas Assembleias Legislativas. O cenário é muito bom para nós, todas as projeções indicam um crescimento bastante acentuado. O lançamento da pré-candidatura do governador Romeu Zema à presidência da República traz aí o governador como um outsider, foi um pouco fora da política, mas o governador já tem aí uma trajetória de 6 anos de mandato. Como representar isso para o eleitor e fazer que ele entenda que o governador traz uma leitura fora da política, quando na verdade ele já está aí há um bom tempo?
Mas estar na política não significa dizer que você tem os vícios da política, né? O governador Romeu Zema, inclusive de todos os governadores outsiders, né? Os políticos outsiders que se elegeram em 2018, naquela onda de renovação, ele foi o único que sobreviveu, né? Quando a gente vê aí o governador Moisés em Santa Catarina não conseguiu se reeleger, o Witzel no Rio de Janeiro sofreu impeachment, então o próprio Dória nem sequer foi à reeleição, não foi candidato a nada. Então, todos os governadores daquela geração que se elegeram vindo de fora da política, o governador Zema foi o único que não só sobreviveu, como se consolidou com uma eleição muito representativa, né? Com 56% em primeiro turno. Então, isso não pode ser deixado de lado num estado que é particularmente o retrato do Brasil, né? Então, isso já é o senso comum. Em Minas Gerais é o retrato do que é hoje o Brasil. Se eleger em Minas Gerais é muito difícil, porque não é um estado homogêneo como é Goiás, como é Santa Catarina, como é o Paraná. Minas Gerais ele necessita de uma comunicação, de uma postura, de uma imagem de político que consiga ser um guarda-chuva maior da sociedade. O Zema conseguiu fazer isso. Isso, naturalmente, o credencia para ser candidato à presidência da República. O Novo surgiu na política como um diferencial, que é rejeitando verbas públicas e colocando como alternativa a essa velha política. Hoje o partido usa o fundo eleitoral, flexibilizou essas regras sobre auxílio parlamentares e, como a gente falou agora, lançou essa candidatura do governador Romeu Zema. O que resta de novo no Novo? O principal, que são os princípios, né? Acho que essa questão das verbas públicas para partido político, nós continuamos sendo contra. A nossa avaliação era de que, se continuarmos tentar enfrentar os nossos adversários sem usar as mesmas armas deles, seria um contrassenso. Afinal de contas, a gente sempre perdeu essa batalha, a gente sempre tentou derrubar o fundo eleitoral, desde a sua criação até os seus consecutivos aumentos. Nós sempre perdemos. E o nosso entendimento é que o Brasil caminha para ser um país quase que unicamente com modelo de financiamento público. Hoje já é o país no mundo que mais dá dinheiro para partido político, dinheiro público para partido político, e tende a se consolidar como ser praticamente majoritário o financiamento público, desincentivando as doações privadas. Então, a nossa avaliação de curto prazo foi muito simples. Olha, se nós nos mantivermos com esse posicionamento de não usar um recurso que já é oriundo dos impostos e vai ser usado por outros partidos se nós não usarmos, a nossa tendência é deixar de existir, porque não vamos ter como nos financiar. Então, decidimos usar para continuar competitivo, elegendo pessoas, e aí sim, o nosso posicionamento não muda. Vamos continuar votando contra e vamos continuar lutando contra essa quantidade absurda de recursos públicos para partidos políticos. Mas para que a gente possa continuar lutando contra, é necessário usar para usar as mesmas armas dos nossos adversários e eleger os nossos deputados e senadores. Para sair um pouco dessa polarização que hoje existe, assim, o Novo veio um pouco como essa alternativa. Mas a gente tem aí essa candidatura do governador Romeu Zema, e o governador tem feito falas polêmicas, assim, uma delas em relação aos moradores de rua, a rotular isso como chiqueiros humanos. Você teme que essas declarações polêmicas acabem afastando o eleitor que tenta ver ali no Novo um diferencial? Ou o senhor concorda com essa visão? Teme que ela desgaste a imagem do partido? Como que... Não. Acho que não. Acho que existem questões que são sensíveis para a sociedade e muitas vezes não são faladas porque todo mundo tem medo de tocar o dedo na ferida. O governador Zema tem um perfil de se comunicar muito claro e muito transparente, e ele não vai mudar. Ele é assim e vai continuar sendo, e por isso ele foi reeleito, né, e por isso ele representa uma parcela tão importante da sociedade. A gente não traz aí um discurso do Bolsonaro da direita de 2018, que é ainda muito conservador e ultrapassado dentro de tudo isso que a gente tem discutido hoje em dia? Não acho que sejam coisas separadas. Acho que o discurso, tom é uma coisa, princípios são outras, né? O governador Zema primeiro, é uma pessoa que é um estoico, ele já se colocou como um conservador, né? Ele ocupa esse espectro partidário. E ele tem uma capacidade de se comunicar com todas as camadas da população de uma maneira muito fácil e muito simples, que muitos políticos têm dificuldade de fazer, né? Então, e boa parte, inclusive, das suas declarações muitas vezes são distorcidas. Eu lembro, inclusive, de uma matéria que saiu há 2 anos atrás, dizendo que o governador Zema se colocava contra o Nordeste.
e aquilo teve uma repercussão muito grande. E, na verdade, ele não tinha falado nada disso, era com relação ao COSUD, né, que era o consórcio Sul-Sudeste. E quando foi feita uma pesquisa no Nordeste para ver o que os nordestinos achavam, a maioria dos nordestinos concordava com o governador Zema. Então, eu acho que muitas vezes tem um distanciamento entre aquilo que muitas vezes a elite empresarial, intelectual compreende a respeito de comunicação e o que de fato a população entende, o que a população pensa e o que a população espera. Evidentemente que tudo que o Novo vai fazer dentro das suas políticas públicas vai ser respeitando os nossos princípios, das liberdades individuais, do direito à propriedade, né, do uso do espaço público de maneira coerente e correta. Então, eu tenho plena confiança na capacidade do governador de conseguir se comunicar, de transmitir essas ideias da maneira correta ao longo dos próximos meses. Você concorda com esse tipo de declaração que ele deu, por exemplo, com relação a essas pessoas que estão em situação de rua? Eu acho que é um problema a ser enfrentado, urgente no Brasil, e sobretudo nas principais capitais. Isso é um tema recorrente nos municípios. Eu moro em Santa Catarina, recentemente teve um evento da FECAM, da Federação dos Prefeitos, das Prefeituras e dos Municípios. O nosso prefeito de Joinville, Adriano, tem um projeto pioneiro, isso, inclusive muitos prefeitos foram lá para tentar compreender o que é feito em Joinville, para conseguir lidar com essa situação da maneira mais correta possível. Nem todas as pessoas que estão na situação de rua estão pelas mesmas razões. Acho que é importante ter uma força-tarefa, mas é necessário que seja endereçado, que muitas vezes isso não é endereçado, isso não é tratado, e é um problema que vai se acumulando, especialmente nas grandes cidades. Isso traz muitos problemas em termos de segurança pública, em termos de higiene, muitas vezes, do espaço público, que precisa ser endereçado. Então, não vejo como problema, acho que o governador Zema vai conseguir se comunicar bem e passar essa mensagem da maneira correta. Há quem diga que, sem Bolsonaro na disputa, o Novo tenta ocupar um espaço aí, eleitoral com menos força, mas já que o PL e o Republicanos e a União Brasil têm mais capilaridade. Se ficar claro que o Zema não decola, o partido toparia negociar uma vice-presidência com outro candidato mais competitivo, como Tarcísio ou o próprio Caiado? O projeto governador é o projeto à presidência, é o projeto hoje mais claro, mais consistente que se tem, porque nós já temos uma sucessão encaminhada no governo de Minas Gerais. O governador Zema não pode mais ser reeleito, então ele precisa sair, precisa passar o bastão. Ele sai já de Minas Gerais com uma força eleitoral representativa, afinal de contas é o segundo colégio eleitoral, né? Então ele tem totais condições de galgar esses próximos meses aí e se consolidar no espaço. Acho que as pesquisas eleitorais nesse momento pouco falam, porque, enfim, o brasileiro tem outras prioridades, né? Isso é natural, tem todo um aspecto aí que precisa ser avaliado da própria avaliação do governo, né? Da aprovação do governo federal. Historicamente, os governos costumam recuperar a sua aprovação a partir de outubro, novembro do ano anterior, sobretudo com aumento de gasto público, projetos sociais. A gente vê agora o Lula também aumentando mais projetos sociais, né, para tentar recuperar a sua aprovação. Não tem conseguido, mas historicamente é o que acontece. Então, tudo isso eu acho que vai pesar na avaliação dos candidatos que têm algo a perder, né, de se lançar no meio do mandato, não concluir o mandato, como é o caso do governador Tarcísio. Eu acho que ele precisa fazer essa avaliação. E também entendo que, e essa é uma estratégia que o próprio Jair Bolsonaro defende, que quanto mais candidatos à direita, melhor, porque você consegue capturar mais votos no primeiro turno para o nosso campo político, e no segundo turno aquele que for mais bem votado recebe apoio dos outros. Você tem feito um trabalho aí de convencimento do Tarcísio para que ele tente a reeleição e esqueça... Não, essa é uma decisão do governador Tarcísio, ele tem toda a liberdade para isso, né? Evidentemente que tem uma afinidade muito grande entre os dois governadores, tem o peso de São Paulo e Minas Gerais, que isso é absolutamente relevante, né? Então, mas essa é uma decisão absolutamente pessoal do governador e nós vamos traçar o nosso caminho, trilhar o nosso caminho. O grande desafio do Zema, que é o que ele precisa, que vamos fazer, é tornar-se mais conhecido fora de Minas Gerais. Ele se tornando mais conhecido fora de Minas Gerais, ele naturalmente vai crescer nas pesquisas também. O Novo vem se posicionando e se posicionou recentemente, exaltando essas manifestações pró-Bolsonaro, como na Avenida Paulista, criticando o STF, criticando o governo Lula. Ao mesmo tempo, o partido tenta se vender como uma alternativa liberal, diferente da extrema-direita. Assim, onde exatamente que o Novo quer se posicionar? No campo liberal independente ou como parte do bolsonarismo? Não, mas hoje se posicionar contra os abusos do Supremo Tribunal Federal e contra o governo Lula é uma pauta liberal. Hoje nós temos um Supremo Tribunal Federal que se agigantou,
que pressiona, que persegue, que intimida adversários políticos, e um governo Lula que dá todo o respaldo para esse tipo de abuso. E quando o abuso não vem do próprio governo federal, né? Então, eu acho que não existe pauta mais liberal no Brasil hoje do que defender o cidadão, do que defender as liberdades individuais, não só do cidadão comum, mas especialmente de parlamentares. Nós temos visto aí questões de perseguição de parlamentares por palavras que eles proferiram na tribuna, né? Que é um santuário da liberdade de expressão. E então, assim, a gente cruzou a linha da civilidade política, a gente cruzou a linha das liberdades individuais que precisam ser resgatadas. Entendo que deve ser pauta da direita como um todo, sobretudo aqueles que defendem o Estado liberal, enfrentar esse tipo de abuso. Certo? Quem for conivente com isso, eu entendo que não está defendendo uma pauta liberal. Então, eu costumo dizer que o Novo, como surgiu lá em 2015, 2016, para as suas primeiras eleições, nós vivíamos uma crise econômica. Então, se confundiu que o Novo é um partido que só fala de economia, que só fala de abrir mercado, de capitalismo e tudo mais. Mas não, nós temos os nossos princípios. Naquele momento, vivíamos uma crise econômica, a pauta era econômica e nós traduzimos o que a gente pensava a respeito daquilo. Hoje, nós estamos enfrentando questões de direitos civis no Brasil, né? As liberdades civis. Então, se coloca... nós traduzimos os nossos princípios das liberdades individuais nesse contexto, nesse espírito do tempo, né? Que hoje é os abusos do Supremo. No seu entendimento também não houve uma tentativa de golpe de Estado aqui no Brasil? Essa movimentação toda que resultou no 8 de janeiro também não foi uma tentativa de tomar o poder à força para manter Jair Bolsonaro na presidência da República? Qual é a sua avaliação diante dessas condenações que foram dadas já e que vão ser outros julgamentos vêm aí a partir de outros réus? Que avaliação que você faz dentro dessa movimentação que houve pós as eleições de 2022 até os atos de 8 de janeiro, para se tentar fazer uma ruptura aí da democracia e tentar o poder, a força, para manter o Bolsonaro do poder? Você acha que houve toda essa movimentação foi o quê? Não, eu acho que não houve uma tentativa de golpe de Estado. Acho que, inclusive, a decisão Bolsonaro, enfim, qualquer coisa, o fato de não ter acontecido nada fala mais a favor do que contra o próprio Bolsonaro, e acho que os atos do 8 de janeiro foi uma manifestação que saiu completamente do controle e se transformou em vandalismo. Mas as penas que foram aplicadas, a forma como essas pessoas foram julgadas, todas elas, mesmo os manifestantes, quanto que se considera aí o núcleo e tal, tudo isso foi feito de maneira completamente fora da legalidade. Eu acho que esse é o principal problema, porque nós abrimos um precedente muito ruim para o futuro. Então, eu sou defensor da anistia, eu acho que a anistia pacificaria, de fato, o país e colocaria, de certa forma, o Supremo Tribunal Federal no seu lugar, porque o que nós vemos hoje é esse agigantamento do poder do Supremo, uma covardia por parte do Senado e do Congresso em algumas situações, porque muitas vezes ficam reféns. Tem senadores aí que têm diversos processos no Supremo Tribunal Federal e opta por não enfrentar, mesmo sabendo que tem. Muitas vezes falam fora dos microfones, entendem, mas não podem se posicionar porque têm medo. Então, é uma nítida intimidação que existe hoje contra membros do parlamento que poderiam fazer esse enfrentamento. Por isso, também, a próxima eleição é tão importante, né? Nós vamos ter uma renovação significativa do Senado Federal, 2/3 do Senado Federal serão renovados, e é uma oportunidade da sociedade, através do voto, mostrar como ela pensa. Esse enfrentamento ao Supremo foi dado como uma resposta nessa votação da PEC da blindagem, nessa semana no Congresso Nacional, em que o Novo trouxe uma diferença ali. Apresentou uma emenda que tirou o voto secreto, que era uma das questões ali dentro dessa PEC, que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Vocês têm esse posicionamento, esse discurso contra o STF e apresentam uma proposta dessa que tira essa ferramenta ali que seria o voto secreto. Como que foi essa orientação para que a bancada se posicionasse dessa forma e trouxesse aí um novo elemento e tirasse esse elemento ali da obscuridade na votação? O Novo já foi contra a PEC da blindagem como um todo. Nós votamos contra. Nós entendemos que esse seria a ferramenta errada para se fazer um enfrentamento. De novo, o enfrentamento tem que ser sobretudo no Senado.
se não consegue fazer nessa legislatura por uma questão de composição política, então na próxima legislatura temos a obrigação de fazer essa renovação e fazer esse enfrentamento lá. O que foi feito nessa PEC da blindagem, entendo que é compreensível por parte da oposição, porque hoje você tem 75% dos inquéritos do Supremo Tribunal Federal investigando parlamentares questões relacionadas a posicionamentos nas redes sociais. Então, poxa, de fato nós estamos vivendo uma perseguição de opinião. Agora, o remédio que foi criado ali me parece que cria um precedente muito ruim para o futuro, porque esse momento no Brasil vai passar, nós vamos vencer. O bem, a verdade sempre vencem, né? A liberdade sempre vence. Mas essa regra pode continuar para o futuro e essa regra pode beneficiar e certamente vai beneficiar aqueles que querem fazer o mal através de corrupção, enfim, e outros ilícitos por meio do poder público, porque pode dar ao Congresso Nacional o poder de se autopreservar, né, no seu corporativismo, permitindo que bandidos, de fato, não sejam investigados por uma questão corporativista. Isso a gente não concorda, né? Então, nós entendemos que não é o mecanismo correto para fazer esse enfrentamento. Por isso, nós somos contra. E mesmo perdendo, conseguimos fazer um destaque que praticamente inviabiliza o próprio texto, que essa votação, só para explicar para a população, a PEC da blindagem garante que os parlamentares só podem ser investigados pelo Supremo Tribunal Federal, enfim, pelos órgãos de controle, depois da aprovação pelo próprio parlamento. E isso deveria ser por uma votação secreta. Nós conseguimos tirar a votação secreta para colocar a votação aberta. E a votação aberta, nada mais junto. Nós defendemos que a votação tem que ser aberta em qualquer cenário. A população precisa saber como o seu deputado está votando. Nesse caso, mais especificamente, né, para não preservar aí, crimes de corrupção e tantos outros que podem ser cometidos, né, ou blindados por uma questão corporativista do Congresso. Esse mesmo entendimento os senhores têm em relação à lei da ficha limpa? Que houve uma defesa grande do partido pela lei da ficha limpa. Hoje há essa discussão de flexibilizar essa lei. Como que o partido aí se posiciona dentro dessa possibilidade, desse princípio, que é a lei da ficha limpa, um dos marcos aí no combate à corrupção? Não, somos a favor de se manter a lei da ficha limpa como ela é, né? E entendemos todo o mérito e, de novo, eu acho que essa discussão só veio à tona por causa dessa perseguição política que se tem, por causa da opinião de alguns deputados, né? Enfim, da oposição de maneira geral por parte do Supremo Tribunal Federal e do próprio governo. Então, você traz essa questão à tona, mas, ao mesmo tempo, você vê uma parte do Centrão querendo pegar carona com isso para se beneficiar em outras questões, não naquilo que nos diz respeito agora, que é a preservação dos crimes de opinião, vamos dizer assim. Nós temos situações hoje que são absolutamente bizarras, que escalaram para um grau de perseguição absurdo, e isso, de fato, precisa ser combativo. Então, essa é uma reação a esse modelo, mas, de novo, eu acho que é a ferramenta errada. O diagnóstico está certo. Há um abuso do Supremo, um abuso do Judiciário, a gente precisa controlar. Mas a ferramenta não é essa. A ferramenta é usar o Senado para se remover esses juízes ruins, esses juízes que fazem abusos e permitir que outros juízes melhores ocupem esse espaço. Dentro do resultado que os senhores tiveram em 2022, nas eleições, em que houve uma redução da bancada, como o partido deve se posicionar? E qual é o plano, na verdade, que eu queria entender do senhor para 2026, de não correr o risco de recuperar essa relevância nacional e não correr o risco ainda de se tornar uma legenda de aluguel ou de nicho? Qual é o plano para... Porque é ousado o plano de vocês para aumentar a bancada em 2026. O que é? Como sair de 2022, onde houve uma redução, houve uma perda grande aí, para 2026 com um ganho que é considerável? Nós trouxemos muitas lições de 2022, né? A principal delas foi estratégica, em termos de capilaridade. O Novo não tinha vereadores, o Novo não tinha prefeitos, o Novo não fez a capilaridade necessária nas eleições de 2020. Nós cometemos um erro estratégico lá atrás. Agora nós corrigimos esse erro em 2024. O Novo foi para mais de 600 municípios, temos vereadores eleitos em todas as regiões do Brasil, temos prefeitos. Nós temos hoje base, que nós não tínhamos antes. Essa base vai dar a sustentação para que a gente tenha nominatas mais fortes, competitivas. E nós temos muitos vereadores que vão ser candidatos a deputado federal. Nós hoje somos um partido que é confiável, que tem credibilidade, que dá tranquilidade para as pessoas que estão fora da política venham se juntar a nós para serem
candidatos também, sabe que aqui vai ter governança, vai ter compliance, vai ter regras de controle muito claras. E também deputados com mandato. Nós já recebemos 2, né? 2 que já eram do Novo, Ricardo Salles e Luiz Lima, 2 deputados federais de São Paulo e Rio de Janeiro, já migraram para o Novo. Então, a nossa bancada aqui elegeu apenas 3 lá em 2022, já está com 5. E outros devem vir até a janela de abril. Então, conversamos hoje cerca de 15 deputados de outros partidos que querem vir para o Novo, talvez nem todos venham, mas uma grande parte venha para ser candidato ou a deputado ou a senador nas próximas eleições. E isso vai trazer mais corpo, mais força para o Novo já em 2026. Então, nossa expectativa é muito otimista. Nós vamos usar... Quem são essas estrelas aí do partido aí que devem vir ano que vem? Não posso abrir ainda por uma questão de respeito com os colegas, mas hoje nós temos grandes figuras no partido, né? Além do governador Romeu Zema, que é nosso pré-candidato à presidência da República, nós temos o Deltan Dallagnol no Paraná, nós temos o Gilson Marques e o próprio Adriano Silva, prefeito de Joinville, super bem avaliado, é a maior cidade do estado, lá em Santa Catarina, o Marcel Van Hatten, conhecido hoje nacionalmente, Ricardo Salles, que pontua bem tanto para senador quanto para governador em alguns cenários em São Paulo. Então, nós temos hoje uma nominata muito forte em Pernambuco também. O Novo vai possivelmente aí eleger seus primeiros deputados no Nordeste, né, com boas nominatas, bons quadros aí disputando a eleição. Então, de fato, vamos entrar no mapa nas próximas eleições. Com relação a isso, eu estou bastante tranquilo. Nós já temos as nossas planilhas que nós atualizamos e estudamos todos os dias. Nós já batemos a cláusula de barreira com o que nós temos hoje. O nosso desafio, de fato, é aproveitar esse momento, esse crescimento, trazer mais pessoas que queiram vir construir esse projeto conosco, para que o Novo se consolide já nas próximas eleições. E nesse cenário de 8, 10, 12 anos, Edio, em que vai haver uma consolidação partidária, o Novo ser um desses poucos partidos que vai restar com representatividade no Congresso, né? Nos próximos 10, 15 anos, não deve restar mais de 7 ou 8 partidos no Brasil e o Novo vai ser um deles. Mas a gente tem sempre essa aposta de que os partidos vão reduzir ali, mas eles estão sempre aumentando. Não, mas agora vai. Em termos de representatividade no Congresso, já tem reduzido, né? Nós temos hoje apenas 20 partidos com representatividade no Congresso. Alguns já estão federados, então precisam atuar como um partido só. Muitas dessas federações vão acabar se tornando fusões, vão se tornar um único partido. E o Novo não tem interesse nisso, né? O Novo tem uma cultura, a gente tem uma cultura institucional, mas nós somos de uma escola diferente, queremos manter isso, né? E sabemos que tem espaço para isso. Então, à medida que os outros partidos também diminuem, é natural que políticos desses partidos também não queiram mais ficar, não venham mais oportunidades ou não se sentem mais representados por aquelas siglas e migrem para o Novo também. Pessoas que a gente acompanha, que sabe que defendem as nossas pautas também serão bem-vindos e a gente vai continuar crescendo para conseguir ocupar esse espaço e ser uma dessas principais legendas do Brasil. Eu não te vi falando de Minas aí, dentro desses quadros. Sem falar em Minas Gerais, né? Agora nós temos esse novo ciclo, agora a transferência do bastão e do Zema para o nosso vice-governador, Matheus Simões, muitos vereadores, muitos prefeitos, muitos vice-prefeitos, né? Pessoas que vão surgir aí nas próximas eleições e vão vir aí com uma grande força. Evidentemente que no caso de Minas a gente quer construir uma coligação com outros partidos, então nós vamos ajudá-los para que a gente consiga manter uma coalizão forte para manter também a continuidade dessa filosofia de gestão em Minas Gerais para conseguir recuperar aí o Estado depois do estrago que o PT fez, né? E o Matheus é essa aposta, sem correr o risco do Matheus ir para outro partido aí e lançar essa candidatura ao governo de Minas? Não, eu até vejo essas notícias, esse interesse de outros partidos pelo Matheus como um ponto positivo, né? Que mostra que, de fato, ele vem para ser viável mesmo. Evidentemente que vai haver uma transição, no ano que vem ele vai assumir o governo ali em abril, vai se tornar mais conhecido, né? E em todo o Estado as pessoas vão ter a oportunidade de conhecê-lo, a sua capacidade técnica, um dos principais quadros dentro da gestão do governador Zema. Ele não é um vice decorativo, ele realmente trabalha, então ele tem todo um dos quadros, inclusive no partido, mais qualificados, né? E os mineiros vão perceber isso e como o mundo político já viu, né? Então esse interesse eu vejo como um elogio, na verdade, né? Então tenho certeza que nós chegaremos muito fortes nas próximas eleições em Minas Gerais também. Como que, só para a gente encerrar, você avalia esses ataques que têm sido feitos, os ataques aos ministros do Supremo, esse combate, esse ataque verbal é feito
é defendido também por integrantes do partido e críticas aos ministros, mas agora os ministros também enfrentam esses ataques por meio das famílias dele, como foi o caso da filha do ministro Edson Fachin em Curitiba. Que foi cuspida e foi abordada por lamentável, uma pessoa assim. Isso é absolutamente lamentável. A gente tem que separar as coisas. Acho que todo embate público ele tem que ser feito no campo das ideias. E todos os homens públicos têm que saber que estão suscetíveis a serem criticados. Pode ser um juiz, pode ser um político, pode ser um prefeito, pode ser um executivo do alto escalão. A partir do momento que você passa a ser um homem público, você precisa saber que está sujeito a ser criticado. Agora, em hipótese alguma, isso deve escalar para quem quer que seja, sobretudo familiares, que não tem absolutamente nada a ver com as decisões, enfim, ou com a questão política daquela pessoa. Mas falta uma orientação melhor para que quando se defende essa crítica, esses ataques aos ministros e não se controla com isso, que isso parta também para familiares dele, isso não falta hoje uma orientação da própria direita e dos seus aliados para que não se extrapole essa linha aí da intolerância e da crítica? Não, eu acho que isso, lógico, o exemplo é o principal que a gente já vem acontecendo isso há muito tempo, né? Assim, dos ministros serem atacados, serem filmados, serem xingados, e agora a gente tem isso passa também para um campo familiar. Não falta aí uma orientação da própria direita para que isso não passe, não erre a mão? Assim. Tá, eu acho que, assim, separando as duas coisas, as críticas precisam ser fortes quando se é justificável. Agora, evidentemente, que a gente não pode extrapolar para qualquer tipo de violência. A gente está vivendo num mundo bastante extremista. A gente teve um caso recente agora de um assassinato de um ativista conservador, Charlie Kirk, nos Estados Unidos, que nada mais fez do que passar boa parte da sua vida indo debater com pessoas que discordam dele. E, em razão disso, acabou sendo assassinado durante um evento. Isso é absolutamente inadmissível. Inadmissível. Nós precisamos lutar contra esse tipo de situação. Entendo que boa parte disso foi incentivado por uma postura, sobretudo por parte da imprensa americana, de se classificar as pessoas de direita, as liberais, conservadores, como nazistas, como fascistas. Então, você usa termos depreciativos demais a ponto das pessoas que estão ouvindo aquilo pensarem, bom, então a vida dessa pessoa não importa. Isso é muito perigoso, nós estamos vivendo isso nesse momento. Evidentemente que, por isso, você deve reduzir as críticas quando se vê algo errado, mas, em hipótese alguma, você pode desumanizar qualquer pessoa que seja. Então, esses casos que aconteceram com a filha do ministro Fachin, acho lamentável, absolutamente lamentável. A pessoa que fez isso tem que ser punida. Para a gente concluir, qual deve ser o perfil de um candidato a vice do governador Romeu Zema à presidência da República, se consolidando aí essa candidatura dele? Qual deve ser o perfil ideal para uma chapa? E eu não digo de partido, que acho que você não me diria, já não anteciparia, mas qual deve ser esse perfil de um candidato a vice de Romeu Zema à presidência da República? Eu acho que o perfil mais importante seja uma pessoa que de fato tenha coragem para vir conosco e enfrentar os desafios que o Brasil vai precisar enfrentar ao longo dos próximos anos. Mas isso é muito amplo, muitos. Eu quero um perfil mais específico, não, mas mais até afunilado. do ponto de vista de marketing eleitoral, nem é tanto a minha função. Eu vou dizer, seria mais por parte de quem está cuidando do marketing, de fato, do partido, da estratégia eleitoral de comunicação, se fosse esse o caso, eu entendi se foi essa a sua pergunta. Mas, do ponto de vista partidário, nós estamos abertos para qualquer construção. Eu acho que, certamente, o governador Zema crescendo em sua intenção de voto, nós vamos sentar, vamos discutir com outros partidos indicações que façam sentido, mas que, de novo, entendam que o Brasil vai precisar enfrentar uma agenda de reformas muito profundas e precisa ter coragem, porque são situações, é uma situação bastante complexa que nós estamos vivendo no campo econômico, no campo social, no campo civil, no campo de estrutura de Estado, de governança pública, que se nós não consertarmos agora, eu não sei se nós vamos conseguir no futuro. O Brasil não conseguindo recuperar a sua economia, não conseguindo mostrar num horizonte que vai ter cuidado com as contas públicas, que vai ter cuidado com a regulamentação dos seus setores, que vai ter um olhar mais atento à segurança jurídica, eu temo que nós vamos ter aí uma diáspora, sobretudo da nossa elite empresarial
e uma fuga de capitais muito relevante. Isso acontecendo, a tendência é uma bola de neve, como aconteceu em tantos países, como Cuba, Venezuela, enfim. Não acho que a gente vai virar uma Venezuela, mas acho que pode ser uma semente que prejudique o desenvolvimento do país. Vai atrasar muito o nosso crescimento. Então, essa eleição é muito importante. Por isso que eu deixaria aberto esse perfil, essa hipótese, para a melhor construção possível que a gente vê lá na frente. Tá bem. Tá bom? Obrigado, viu, Eduardo, Eu que por ter agradeço. nos concedido esse seu tempo e ter batido esse papo aqui com a gente. Imagina, fico sempre à disposição. Parabéns pelo trabalho e, enfim, sempre que for necessário, estarei aqui. Eu sou o Edio Júnior, repórter aqui em Brasília. A gente encerra agora o nosso Café com Política de hoje. Até a próxima.